E aí pessoal, tudo bem? Tá no ar mais um Tá Ligado na Cidade aqui na TV Câmara São José dos Campos. Como é que vocês estão? Tudo certo? Vem com a gente conferir o programa de hoje porque é sobre um assunto que envolve diretamente a cidadania, ou seja, interessa a todo mundo. A gente vai falar sobre inclusão social e acessibilidade para pessoas com deficiência. Temas fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Para nos ajudar a explorar esses assuntos aqui no estúdio, duas pessoas muito ativas na causa. A Bárbara Moura Teles, membro efetiva da Comissão Estadual de Pessoas com Deficiência e advogada especialista em direitos da saúde, autistas e outras deficiências ocultas. E a Gabriela Carvalho, assistente social e pedagoga com muita experiência em políticas públicas de inclusão. No quadro Câmara Repórter, o Vitor Krigor vai explorar como São José dos Campos está se tornando mais acessível e inclusiva. Será que a gente está no caminho certo? Já no Tá na Rua, a gente foi ouvir a opinião da população sobre a seguinte pergunta: você acha que a cidade é acessível para todos? E tem ainda o Atividade Legislativa com o Lucas Guerra, que vai trazer as últimas novidades sobre projetos de lei que visam melhorar a inclusão e a acessibilidade em São José. O Tá Ligado tá no ar. Discutir sobre inclusão e acessibilidade é, ao mesmo tempo, debater sobre a importância de se criar uma sociedade que valoriza e respeita as diferenças. Só assim dá para garantir, de fato, que os direitos e as oportunidades sejam semelhantes para todos, independentemente das condições físicas e cognitivas. E para conversar com a gente sobre tudo isso aqui no estúdio, estão duas entrevistadas que entendem demais dessa causa. Estou falando da Gabriela Carvalho, que é assistente social, pedagoga e ativista através da página Quero Acesso nas redes sociais. E a Bárbara Moura Teles, membro efetiva da Comissão Estadual de Pessoas com Deficiência e advogada especialista em direitos da saúde, autistas e outras deficiências ocultas. Gente, sejam bem-vindas. Muito obrigada pelo convite. Eu gostaria de começar esse papo com vocês falando de uma questão que a gente fala muito da inclusão, né, Thiago? Sim. Começamos falando da inclusão, mas queria entender, primeiro, hoje, na opinião de vocês, como a sociedade enxerga uma pessoa com deficiência e qual a diferença, como a pessoa com deficiência se enxerga. Porque a inclusão está muito no encontro dessas opiniões, não está? Sim, pode. As duas palavrinhas chaves é inclusão e acessibilidade, né? Quando a gente fala sobre inclusão, a gente precisa entender que incluir alguém, seja esta pessoa com deficiência ou não, é acrescentar, colocar o que está fora para dentro. De uma maneira bem simples, é exatamente assim que acontece. Quando a gente fala exclusivamente sobre pessoas com deficiência, é trazer este fora para dentro e tornar isso acessível, tornar isso no sentido de que as barreiras que impedem a pessoa com deficiência, com as suas limitações, seja a deficiência visível, que são os casos mais comuns das pessoas com paralisia, e que são cadeirantes ou fazem uso de equipamentos de muleta, ou os autistas e as outras deficiências ocultas, que não é uma deficiência visível, é uma condição neurológica, mas que você não consegue ver se essa pessoa tem esta limitação ou não. Então, é trazer para dentro de todos os âmbitos, seja numa calçada, seja num ambiente público com muitas pessoas, seja num ambiente com barulho, trazer a acessibilidade no sentido de eliminar as barreiras que fazem com que esta pessoa com estas limitações possam estar o mais próximo da normalidade, do seu conforto pessoal e íntegro. Gabi, quando a gente fala da inclusão e da acessibilidade, levando em conta o teu caso, por exemplo, né, seu diagnóstico de paralisia cerebral, então você faz o uso da cadeira e isso se torna visível, como a Bárbara bem pontuou, diferentemente da condição da Bárbara, que é de uma pessoa autista, né? Mas no teu caso é visível, e mesmo também no caso das deficiências ocultas, quando
a pessoa não deficiência, uma pessoa que não tem deficiência, se toca daquela realidade, a gente fica meio num paralelo entre a invisibilidade ou, de repente, até um olhar com pena. Você enxerga isso dessa maneira? Bom, eu enxergo que muitas coisas na sociedade precisam mudar e de uma maneira rápida. Principalmente a mentalidade da pessoa quando se refere à pessoa com deficiência. Tem muitas pessoas que, para falar de acessibilidade, acham que tendo uma rampa de acesso e elevadores já resolveu o problema, já resolveu a questão. Só que a acessibilidade, ela vai muito além disso. Por exemplo, para você incluir as pessoas surdas, precisa de intérprete de Libras. Para você incluir um anão, você precisa colocar bancos em altura. Então, assim, a questão de acessibilidade, ela vai muito além. E uma das coisas que as pessoas precisam entender é que a acessibilidade é um direito, ela não é um favor. E, no meu caso, é visível da minha necessidade de acesso, de acessibilidade. Mas a pessoa precisa entender que qualquer momento ela pode precisar de acessibilidade. Com certeza. A gente vai fazer uma pausa bem rápida agora no nosso papo, mas na verdade é para abrir a discussão para mais gente, né, Thiago? Agora a gente vai para o lado de fora do estúdio. Na verdade, a gente não. Quem vai é o repórter Vitor Krigor, que está chegando aqui na área com o quadro Tá na Rua. Fala aí, Vitor. No Tá na Rua de hoje, a gente veio perguntar para as pessoas se elas acham que São José dos Campos é uma cidade acessível. O que será que elas pensam, hein? Será que elas estão de olho nas necessidades das pessoas com deficiência? Vamos descobrir agora. Ronaldo, me diz uma coisa, o senhor acha que São José dos Campos é uma cidade acessível? Muito acessível, uma das melhores cidades que eu tive conhecimento até agora. Eu acho que sim, a cidade sim. As calçadas estão bem preservadinhas, não tem buraco? Buraco não, pode dizer uma cidade que não tem buraco, eu tô mentindo, né? Mas que você vê a beleza que tá, né? Então, pelo menos estão trabalhando, né? Sim, com certeza, é uma cidade que tem estrutura para isso. Nas ruas do seu bairro, por exemplo, as calçadas têm rampa de acesso para cadeirantes, tem piso tátil, semáforo com áudio? Então, semáforo com áudio ainda por enquanto não, e nem assim também calçada com rampa são alguns lugares que tem, a maioria não tem. Carlos, me diz uma coisa, você acha que São José dos Campos é uma cidade acessível? A gente está atendendo às necessidades de PCDs? Olha, mais ou menos, viu? Ainda falta mais algumas coisas ainda. O que o senhor acha que falta, que poderia melhorar para a nossa cidade? Calçamento, por exemplo, precisa dar uma boa reformada, né? Ônibus, dar uma boa ajustada. Amanda, me diz uma coisa, no colégio dos pequenos aqui, eles têm contato com crianças PCDs? Tem sim, tem crianças com síndrome de Down e também tem uma deficiente visual. E o que você acha desse contato? Eu acho bem legal, porque eles precisam ter contato com, e a inclusão, né? Ter contato com outras crianças e também fazer parte da sociedade. Eu acho legal. Agora, olhando de fora, você acha que a nossa cidade ela é uma cidade acessível para PCD? Sim, eu acho que precisa alguns pontos melhorar, mas a princípio sim. Marilane, deixa eu te fazer uma pergunta. Na escolinha da Melissa, ela tem contato com PCDs? Tem, PCDs e também crianças com autismo, todo tipo de... Lá é bem inclusiva a escola dela. Maravilha, e aí eu quero fazer uma pergunta com um olhar de fora. Você acha que a nossa cidade é acessível? Ela está atendendo bem os PCDs? Eu acho que pode melhorar. Acho que pode melhorar sim, porque eu acredito que acesso à cadeira de roda é muito complexo e também para pessoas cegas, né? Então, a deficiência visual, todo lugar que a gente anda, principalmente aqui no centro, você não vê a orientação para pessoas que têm deficiência visual. Então, eu acredito que precisa melhorar sim.
É isso aí, as opiniões foram bem diversificadas como sempre. O interessante é que, mesmo a gente não conseguindo entrevistar um PCD, as pessoas parecem estar de olho se a cidade está funcionando direitinho para todo mundo. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, tchau. Então, é isso mesmo, né, que o Vitor trouxe aí no final. No fim das contas, ele não conversou com nenhuma pessoa com deficiência nas ruas da cidade, que de fato são as pessoas que precisam ser ouvidas para que tenham as necessidades atendidas, a menos que ele tenha conversado com uma pessoa com uma deficiência oculta, né? Tem alguns lugares que pensam na acessibilidade, nem sempre de fato supre a necessidade, por exemplo, não é toda rampa que está na inclinação correta, não é tudo que está feito da maneira devida, mas se a gente sai um pouquinho do perímetro ali central da cidade e vai para bairros, a gente já começa a se deparar com várias situações, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. É a realidade, é o que a gente encontra mesmo, são as ruas em estado deplorável, assim, né? Uma pessoa com deficiência, no meu caso, cadeirante, não consegue exercer o direito de ir e vir sozinha, porque as calçadas são daquele jeito, o piso quebrado, enfim. E é aquilo que você falou, que as rampas também nem sempre têm a inclinação correta. Às vezes parece que eu tô andando em pista de skate, assim. E tem outra questão dentro disso, né, Thiago, que, por exemplo, em toda a escola, desde a primeira série até o terceiro ano do ensino médio, eu convivi com pouquíssimas pessoas que tinham alguma deficiência. Então, porque não era comum na época, né? Era outro método, enfim. Independente disso, o que acontece? Esse distanciamento também traz um pouco dessa percepção que a gente vê da população, né, Bárbara? De que a acessibilidade está ligado somente à rampa, ao piso tátil, né? Sendo que tem outros casos que acabam ficando distante, que, por exemplo, nem passa pela minha cabeça. Eu não sei que aquilo pode ser uma dificuldade para a pessoa, Por não né? sentir, por não viver, por não conhecer, né, Bárbara? Isso, você falou de um ponto importante que é nas escolas, né? Agora, nos dias atuais, nós estamos lidando muito com os casos das deficiências ocultas. O autismo é o mais famoso deles. O autismo ele é diagnosticado na primeira infância. Então, o ambiente escolar é onde mais é perceptível as características específicas de uma criança autista e a necessidade que ela tem de, por exemplo, ter um acompanhante especializado dentro do ambiente escolar, que é onde ela fica boa parte do seu dia e quase que... numa maioria, as crianças autistas só conseguem frequentar o ambiente escolar se estiverem acompanhadas de um profissional que seja especializado para que ela consiga exercer suas atividades dentro deste ambiente escolar. Mas o que a gente precisa entender para poder incluir e dar acesso à pessoa com deficiência, seja essa deficiência visível ou não, a questão no Brasil é cultural. Quando nós tratamos sobre cultura, nós precisamos entender que a base é da educação e isso torna-se cultura. Cultura no sentido de aquilo ser uma coisa comum. Sim. Cultural torna-se habitual. Então, vai ser comum lidar com as características específicas, as barreiras, as dificuldades da pessoa com deficiência. E uma vez que isso seja habitual, comum, as dificuldades vão cessando. As pessoas vão começando a olhar uma para o lugar da outra, enxergar que ali pode ter uma atitude para que traga um pouco mais de facilidade, um pouco mais de conforto. E isso, a médio e longo prazo, vai cessar com certeza absoluta. É esse a nossa grande torcida, né? Para que essa cultura nossa grande luta é isso. Sim. Bom, Thiago, assunto complexo, denso.
né? Denso. Muita coisa. Mas, galera, olha só, antes da gente ir para o intervalo, uma informação do Legislativo. É uma lei que já tem mais de 20 anos, número 10.436 de 2002. Ela reconhece a Libras, Língua Brasileira de Sinais, como meio legal de comunicação e expressão no nosso país. Segundo o IBGE, o número de pessoas surdas no Brasil passa de 10 milhões. A lei determina que instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento adequado às pessoas com deficiência auditiva. Além disso, desde 2005, Libras é disciplina obrigatória em cursos de licenciatura, pedagogia e fonoaudiologia. Idioma importante e inclusivo que a gente tem a sorte de estar presente em toda a programação da nossa emissora. Eu quero aproveitar para agradecer pelos trabalhos dos nossos intérpretes de Libras que tornam o conteúdo aqui da TV Câmara São José sempre acessível à comunidade surda. Então, Tamires Caetano, Ana Furtado, Mayra Gonçalves e Luiz Fernando, muito obrigado por tanta dedicação de vocês. O trabalho de vocês é impecável. É isso aí. Galera, agora sim a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta, hein? Já estamos de volta com o Tá Ligado na Cidade e no programa de hoje a gente está falando sobre questões relacionadas à inclusão e à acessibilidade. Assuntos super importantes e necessários, é claro, para garantir uma sociedade mais justa para todo mundo. E para ampliar ainda mais o nosso papo, vamos conferir uma matéria bem bacana agora. O Vitor Krigor, olha só, traz pra gente o quadro Câmara Repórter. Hoje a gente vai saber mais das práticas que a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão tem adotado para melhorar a inclusão com acessibilidade aos PCDs. Vamos ver? No Câmara Repórter de hoje a gente deu um pulinho na Secretaria de Apoio Social ao Cidadão. Lá a gente foi recebido pela secretária adjunta Maria Quitéria. Ela falou um pouquinho sobre as políticas municipais de apoio a PCDs e pessoas com transtorno de espectro autista. Bora lá conferir. O município vem trabalhando ao longo dos anos, né, nessa questão do PCD, né, através do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que fica aqui na secretaria, né, e eles têm toda uma estrutura para o funcionamento, né, e também para estar trabalhando a política no município, né, e são membros do Poder Público e da sociedade civil. Nós também temos a Central de Libras, que é um serviço voltado para a população, para a questão da inclusão da pessoa com deficiência auditiva, né? Então, essa pessoa hoje consegue ir numa consulta médica sozinha, consegue participar de uma reunião de pais, se ela precisa, sozinha, né? Então, isso veio facilitar o acesso do munícipe aos serviços do município em geral, né? Também temos as parcerias com as entidades sociais, são 10 entidades no município que atendem todos os tipos de deficiência, a física, a visual, a auditiva, a mental, e com isso a gente trabalha a questão do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é muito importante. Então, em cada ciclo de vida é trabalhado as questões, seja com o usuário, né, com o munícipe, ou seja com a sua família. E também a questão voltada para o mercado de trabalho, que nós temos uma entidade específica para isso, para a preparação para o mercado de trabalho. Sobre o plano de atendimento no município à pessoa com autista, nós temos várias ações sendo realizadas. A gente vem trabalhando muito a questão da conscientização, da sensibilização através de campanhas permanentes no município, né, para que quanto mais pessoas estejam envolvidas e consigam entender a questão do autismo, elas vão poder ajudar essas pessoas, vão poder conviver com essas pessoas melhor, né? E essa pessoa com autismo também vai ter uma vida mais afetiva e mais solidária dentro da sua comunidade. Temos também a carteirinha do autista no município, que a gente já atendeu cerca de mais de 2.000 pessoas, então ele também tem uma identificação, o que isso facilita em todos os serviços, à medida que ele aparece com a carteirinha, ele é priorizado também.
Os shoppings introduziram as salas azuis para facilitar também esse acesso do autista também para ir num shopping, né? Para ter uma diversão, entretenimento. Então, isso foi muito importante e a gente acredita que isso vai facilitar a vida dessas pessoas e dos seus familiares. E aí, curtiu? Muito bom, né? Saber que a nossa cidade tem cuidado com muito carinho das pessoas que moram aqui. Afinal, a gente faz parte, todo mundo, da mesma comunidade. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais Câmara Repórter. Tchau! Importante, né? Assuntos importantes e que sempre precisam ser debatidos, porque sempre tem algo a mais, né? Para ser pensado, para ser levado em consideração. Quero entrar numa outra pauta importantíssima aqui com as nossas entrevistadas, que é a questão da empregabilidade. Hoje em dia existem aqueles programas de vagas para PCDs em empresas, mas isso é respeitado, isso não é? Vocês que conhecem, vivem essa realidade, conhecem muitas pessoas que vivem também. Como é que é a tua visão, Bárbara? Olha, está começando, precisa de vários ajustes, né? Precisa melhorar muito, mas o fato de começar já é alguma coisa. Mas voltando ao assunto anterior, a gente precisa incluir, acrescentar de forma certa, eliminar essas barreiras para que a acessibilidade seja mais fácil e para que o preconceito seja o menor possível, e entender que não necessariamente essa pessoa vai conseguir exercer uma determinada profissão exatamente como deveria ser, mas que através da inclusão, através do acesso, as coisas vão ser ampliadas, vão ser melhoradas, a qualificação vai existir. Então, eu acredito sim num futuro melhor para isso. E, Gabi, tem até um levantamento, né, uma pesquisa do IBGE falando que somente uma a cada 4 pessoas com deficiência trabalha, né, tem um emprego formal hoje. Como que você vê a questão dos desafios, né? Onde está a distância para que isso se torne mais frequente, para que a gente supere esses números? Nossa, é um longo caminho. Mas, como a Bárbara falou, já está começando a ser percorrido, mas muita coisa precisa mudar, porque quem contrata a pessoa com deficiência precisa também enxergar as possibilidades que ela tem, o potencial que ela tem. Muitas vezes, a pessoa foca naquilo que ela não consegue fazer. E esquece de focar nas capacidades que ela tem. Certamente, uma pessoa com deficiência não vai render o mesmo tanto que alguém que não tem a deficiência. Mas você fazer a pessoa se sentir útil também, se sentir participante ali da equipe e tipo, fazer com que ela possa se sentir, cara, eu tô trabalhando, eu tô levando o sustento para minha família. Então, tem que pensar que quando você contrata uma pessoa com deficiência, você também atinge outras camadas da pessoa com deficiência, fazendo com que ela possa se sentir cidadã, né? E sentir que ela pode fazer muitas coisas. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no Tá Ligado, porque foi muito bom, papo muito bom e muito esclarecedor também. Obrigado mesmo por virem. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite e sempre à disposição. Eu também agradeço pelo espaço de estar abordando assuntos como esses. Obrigada. Tá certo, pessoal. A gente vai para um intervalo rapidinho, mas daqui a pouquinho tem mais, tá ligado? Até já.
Seguinte, tá quase na hora de encerrar o Tá Ligado na Cidade de hoje, mas não sem antes te deixar por dentro dos trabalhos que rolam na Câmara Municipal de São José dos Campos, não é não? Exatamente. Para isso, a gente vai nesse terceiro e último bloco do programa para o quadro Atividade Legislativa. E quem está por aqui com a gente, mais uma vez, é o Lucas Guerra, o nosso colunista, cara que traz as informações hoje para as trocadas, você viu? Para trocadas. Eu e o Thiago estamos com a mesma camisa. É mesmo. Dá pra ver, ó. Estamos gêmeos de camisa. É mesmo. Combinou. Assim, ó, a figurinista montou o nosso look junto. Poxa, eu queria me falar onde tem. Seria bom, rapaz. Guerra, hoje o nosso assunto foi inclusão social, né, inclusão das pessoas com deficiência de forma geral, e como que a Câmara trabalha nessa direção, né, fala a respeito desse assunto. Primeiro, parabenizar mais uma vez, eu sempre estou parabenizando vocês pelos temas, né, mas eu acho que é sempre importante falar isso, porque é um assunto imprescindível. Eu digo imprescindível porque a gente precisa falar a todo momento sempre de inclusão. Sim. Né? E a Câmara, além de debater bastante esse assunto, né, em plenário, em reuniões de comissão e outros eventos da cidade também, ela traz o assunto da inclusão à tona a partir de projetos de lei. Né? E, inclusive, eu queria citar aqui um projeto aprovado na Câmara, ou seja, é uma lei sancionada na cidade, que é para eliminação de barreiras arquitetônicas. Já ouviram esse assunto? Não sei se vocês falaram desse assunto no programa de hoje. Interessante. Não falamos, Aí o que a gente imagina, barreiras arquitetônicas? O que seria aquilo? Seriam qualquer forma de obstáculo que possa atrapalhar algum deficiente, seja qual for a deficiência. Por exemplo, a barreira arquitetônica pode ser um vaso de flor. Eu coloquei aquele vaso de flor bonito, às vezes na calçada, né, pode parecer lindo. Para a gente que não é cadeirante, é fácil desviar. Mas e para quem está com uma cadeira de roda, por exemplo? Aquele vaso impede o caminho. Algumas construções, às vezes, que ocupam parte da calçada, impede uma pessoa de andar. Ou seja, todos os obstáculos, sejam eles quais são, isso é uma barreira arquitetônica. E a ideia é eliminar essas barreiras arquitetônicas nos prédios públicos. Ou seja, o que a gente tem que pode estar atrapalhando alguém com alguma deficiência em um prédio público? Eu citei o vaso de planta, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser, aqui tem uma mesa que o atendimento é feito nessa área, mas vai impedir para alguém que é cadeirante, ou vai atrapalhar o cego na hora que ele está seguindo aquele caminho tátil. O que fazer? Então, é muito interessante porque traz para o poder público uma proposta de repensar os próprios espaços. Ou seja, aquele olhar que às vezes a gente não entende, né? Porque para a gente parece óbvio para o nosso dia a dia, mas que pode atrapalhar uma pessoa. Além de todo esse outro lado da inclusão, que eu acho que é muito importante a gente falar, acredito que vocês falaram, que tem a ver com preconceito também, né? Eu acho que a inclusão, ela agrega todos os sentidos, né? Isso que a gente falou do movimento, né? Do sentido mais físico, mas também esse olhar para o próximo, né? De agregar, de acolher, de incluir de fato. Muito importante. Exatamente. Guerra, gostaria de agradecer também a sua participação. Acabou, hoje rápido. Mas um assunto muito pertinente, muito importante esses pontos que você trouxe. E parabéns de novo a vocês. Parabéns para nós, para você também, que também faz parte disso. Parabéns para você que estava aqui assistindo até o final também, que é muito importante você participar dessa e de outras discussões que a gente sempre traz aqui ao Tá Ligado. Então semana que vem a gente volta com mais um tema bem pertinente para a sociedade. Até lá. Tchau.